Olá, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de História e Geografia da semana 21. Abra o livro interdisciplinar na página 86. Faça a leitura do poema O Menino Maluquinho e responda às questões 1 e 2. Na página 87, vamos estudar A União Faz a Força. Os seres humanos vivem em grupo. Ao conviver um com os outros, os seres humanos devem se respeitar e podem se ajudar. Juntos, eles conseguem construir uma vida melhor. Existem diferentes grupos sociais e cada um de nós pertence a mais de um grupo. 1. Além da família, você convive com outros grupos sociais? Quais? 2. Observe as fotografias e depois responda às questões. Temos o grupo de pescadores, temos os moradores de vilarejo reunidos em ritual de boas-vindas, temos os sadhus, que são monges e que vivem isolados da família em templos religiosos, sem moradia fixa ou bens materiais. Então, observem essas fotografias e respondam a questões A e B. Na página 90, nós vamos conhecer as diferentes comunidades. As pessoas têm origens, costumes e vivências diferentes. Esses aspectos são importantes para reconhecermos a identidade de um grupo social ou de um povo. Pessoas podem viver em uma mesma cidade e conservar os seus costumes antigos, mas também adquirir costumes novos. Essas pessoas, embora diferentes entre si, devem procurar ter uma boa convivência. Observe as fotografias abaixo. Na fotografia 1, nós temos uma quadrilha de festa junina, no estado de Minas Gerais. Na fotografia 2, nós temos uma casa em área rural, em Santa Catarina. Questão 1. Qual fotografia apresenta um costume que era do campo e agora também pertence à cidade? O que ela retrata? Questão 2. O que você vê na fotografia 2, que comprova um costume da cidade que chegou ao campo? Na página 91, vou fazer a leitura e vocês me acompanhem. Há comunidades que têm cultura própria e modo de vida diferente de outras do Brasil. Elas preservam rituais, crenças, tradições e conhecimentos próprios sobre saúde, agricultura e ambiente, por exemplo. Essas comunidades são chamadas de populações tradicionais e vivem em um território do qual retiram os recursos naturais para a sua sobrevivência. Atualmente, essas comunidades correm o risco de desaparecer. Elas sabem que devem preservar sua cultura e seu modo de viver e lutam para ter o controle do território que ocupam e exploram. Observe as fotografias de alguma dessas populações. Na fotografia 1, temos os caiçaras em Paraty, no estado de Rio de Janeiro. Na fotografia 2, nós temos a comunidade Maguari, lá no estado do Pará. Questão 3. O que são populações tradicionais? Cite exemplos. Questão 4. Você e sua família pertence ou conhece alguém que pertence a alguma população tradicional? Essa questão vocês conversem em casa com os adultos, né? E para vocês saberem se vocês pertencem a alguma população tradicional. Essa não precisa estar respondendo no caderno, tá? Nem aqui no livro. É só para vocês conversarem em casa. E a pesquisa também não é necessária fazer. Na página 95,
nós vamos ver sobre os direitos iguais para todos. As pessoas podem exigir direitos garantidos por lei para si mesma ou para seu grupo. Por outro lado, as pessoas também têm deveres em relação ao governo e a outras pessoas. Os direitos dos brasileiros estão garantidos em um documento elaborado em 1988, conhecido como Constituição. Estes são alguns direitos dos brasileiros: direito à informação, igualdade perante a lei, liberdade de religião e de ideias, direito à segurança e à propriedade, direito à saúde e à família, direito à moradia, à educação e à alimentação, direito à vida e à liberdade de ir e vir. Questão 1. Agora que você conhece algum dos direitos, copie abaixo 3 direitos que você considera muito importantes. Na página 96, a lei no Brasil garante os mesmos direitos a todos os brasileiros, mas isso nem sempre acontece. Observe as fotografias. Então, temos aí na fotografia 1, jovens na escola no estado do Acre. Na fotografia 2, nós temos aí moradias no Rio Grande do Sul. Na fotografia 3, nós temos pessoas em situação de rua que não possuem moradia. Na fotografia 4, temos aí muitas pessoas que não conseguem se alimentar de maneira adequada todos os dias. Então, são pessoas em situação de rua que recebem sopa no estado do Rio de Janeiro. Na fotografia 5, setor emergência lotado em um hospital da cidade do Ribeirão Preto. Então, são pessoas que estão aí no corredor porque não está lotado, né, o hospital, e eles não têm um lugar apropriado para ficarem. Na fotografia 6, nós temos um almoço em família lá na cidade de São Paulo. E na fotografia 7, nós temos pessoas que aguardam por atendimento em hospital público, lá no estado do Pará. Questão 2. Quais dessas fotografias retratam situações em que os direitos foram respeitados? Quais são esses direitos? Então, vocês vão observar as fotografias e vão ver, né, as que retratam situações onde os direitos foram respeitados, tá? Então, vocês vão dizer, escolhe primeiro a fotografia e vão escrever aí quais são esses direitos que foram respeitados. Na questão 3, você sabe se todos os seus direitos são respeitados? Página 100. Todos têm o direito de viver bem. As pessoas precisam de condições para ter uma boa qualidade de vida. Para isso é necessário, entre outras coisas, viver em uma moradia digna, em um lugar seguro e limpo, ter acesso aos serviços básicos como água encanada, rede de esgotos, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público, entre outros. Ter acesso à saúde, ao lazer, ao trabalho e à educação. Ter uma alimentação equilibrada. Nós temos aí uma fotografia, né, uma imagem que mostra moradias na comunidade de Calabar e, ao fundo, prédios residenciais em Salvador, no estado da Bahia. Vocês vão responder aqui nessas 4 linhas a questão 1. Na comunidade onde você vive, você identifica todas as condições citadas acima? Então, todas as que eu já citei, vocês identificam isso na comunidade que vocês vivem? Então, por hoje é só. Essa semana se encerra aqui. E eu queria pedir que as respostas que não couberem no livro, que vocês vão responder no caderno, vocês identifiquem, tá? Vocês colocam lá no caderninho, depois que vocês fizerem
o cabeçalho, vocês colocam a aula de História e Geografia e coloca a página e o exercício que vocês estão fazendo, tá? Página tal, exercício 1, 2, A, B, tá? Identifica pra gente visualizar bem e poder corrigir, tá bom? Fiquem todos bem.